Hoje não tem live pós-jogo por um motivo simples. Estou fazendo 7 anos de namoro com a Natália, então eu não sou maluco de fazer live aqui. Porém, vídeo saindo para vocês aqui, vídeo gravado, para a gente falar sobre, rapidamente, tá? Sobre o jogo de ontem, porque a gente já deu a nossa opinião no vídeo gravado. Mas um debate que eu conversei com o Paulo e que a gente vai trazer aqui, que basicamente define em muitos pontos o trabalho de Carpini, que é desempenho versus erros individuais. Até que ponto esses tópicos estão separados? Até que ponto esses tópicos se encontram, convergem? Até que ponto o Vitória não está em uma situação melhor? Ora por estratégias equivocadas, ora por escolhas equivocadas, ora pelo individual. Hoje, a gente tem 4 equipes com desempenho pior do que o Vitória, mas a gente tem 4 equipes que erraram menos do que o Vitória. É um debate extenso, então aqui nesse vídeo gravado eu vou conversar sobre isso com o Paulo. Então já peço para você tocar no gostei, e acredito que é um debate bacana, peço para você ficar até o final. Lembrando, claro, que o Canto Rubro Negro tem um oferecimento da Artcop Engenharia Consultiva, projetos e orçamentos para execução da sua obra com profissionais por todo o estado da Bahia, 7734215469. Vamos lá, Paulo. Na verdade, basicamente, não tem muita novidade com relação a isso. Por que é que eu tô falando isso? Porque eu conversei com o Paulo ontem e falei, pô, velho, na minha visão, em termos de desempenho, e aqui eu vou deixar claro o que é desempenho, tá? No meu modo de ver, pelo menos. Em desempenho, hoje, 29 e 30 de setembro, eu vejo 4 times piores do que o Vitória. E quando eu falo desempenho, primeiro, organização. Bloco alto, bloco médio, bloco baixo, dinâmica de jogo, o que fazer no bloco alto, o que fazer no bloco médio, o que fazer no bloco baixo. O que fazer com a bola, qual é a dinâmica treinada da semana, funcionou, não funcionou, triangulação pelo lado, funcionou, dinâmica de jogo, etc. Nesse contexto, produção ofensiva, chega e não finaliza a jogada, chega no último terço e não consegue concluir, cria chances, cede chances. Se a gente colocar cede chances, talvez já não tenha tanto assim. Mas tirando esse tópico, o desempenho que a gente fala, é muito do que a gente traz nas análises. E eu vejo hoje 30 de setembro, tá? Na minha visão, 4 equipes piores. Eu vejo o Atlético Goianiense, o Cuiabá, vejo o RB Bragantino, que está assustador. Juventude, que a gente pode debater, mas que para mim tem a gordurinha, mas hoje o Vitória tem um desempenho melhor pelos últimos jogos. E do meu modo de ver, apesar de eu achar que não vai estar no bolo e que tem 2 jogos a menos e que vai chegar lá para cima é muito forte, mas que vai sair do bolo. Hoje o Atlético Paranaense realmente tem um desempenho abaixo do Vitória, apesar de também achar, repito, que o CAP não vai ficar nesse bolo. Talvez o Corinthians acho que joga mais bola. Tem debate sobre o Fluminense? Tem, aí é questão de opinião. Mas a gente entra nesse tópico. Eu vejo 4 equipes com desempenho abaixo do Vitória? Vejo. Então, isso é um ponto positivo. Porém, e é o grande debate aqui do vídeo, eu não vejo 4 equipes que erraram menos individualmente do que o Vitória. É claro que o Atlético Goianiense, se eu não me engano, a defesa mais vazada, eles erraram muito, mas percebam quantos gols a gente... Eu não vou dizer que a gente deu para o adversário, mas que a gente facilitou a vida do adversário. Se você pega o próprio Vitória contra o Atlético Goianiense, de fato, o Shailon errou no lance e depois eles tomaram o gol no contra-ataque, beleza. Mas a gente erra com bola dominada. A gente erra fora da bola. A gente erra fazendo pênalti bait. Enfim, eu não vou elencar os inúmeros erros aqui do Vitória. E da mesma forma que eu tô falando aqui, que para mim, em desempenho de tudo que eu falei, bloco alto, médio, baixo, com bola, sem bola, sistema, dinâmica, organização, etc. Para mim, eu vejo 4 piores do que o Vitória. Eu não só não vejo 4 times que menos erraram individualmente, como eu não vejo ninguém. Para mim, o Vitória é o time que mais errou individualmente do campeonato. E esse é o grande detalhe, Paulo, para a gente conversar e debater. Aonde eu posso me apegar? Aonde a gente deve se apegar? E, principalmente, até que ponto os erros individuais são só individuais, não tem uma parcela da comissão? Até que ponto o desempenho também é elevado por conta de um coletivo organizado? Porque é um looping do futebol. Time organizado faz com que você tenha um individual potencializado, mas também não tem coletivo sem individual. Então a gente fica nesse looping eterno para a gente debater sobre isso, Paulo. Verdade, Léo. Acho que esse tópico, né, desse vídeo de hoje resume o que é o Vitória na Série A. Um time que em muitos momentos apresenta um desempenho sólido. Eu acho que é unanimidade pensarmos que por mais que em alguns jogos a nossa estratégia de jogo não tenha sido tão eficiente como em outros jogos, mas acho que é unanimidade hoje para o torcedor que o Vitória é um time organizado. O Vitória tem um padrão de jogo definido e muito claro.
A gente nas análises traz aqui o que o Vitória faz sem a bola e com a bola, porque é fácil, é simples identificar o que é o Vitória hoje dentro de campo. A gente sabe trazer as dinâmicas defensivas da primeira linha, da segunda linha e da última linha. A gente sabe mostrar o que é que o Vitória quer fazer com a bola, por onde quer chegar até o alvo, por onde quer chegar o último terço, quais são as ferramentas para isso. Então, o trabalho de Carpini em relação a ter um padrão de jogo, isso é muito claro e muito bem definido. Como, por exemplo, não estava sendo com o Léo Condé. Eu amo o Léo Condé, acho um treinador muito, né, bom. Eu acredito, né, que ele é aí um dos principais treinadores da história do Vitória, mas a reta final dele foi um trabalho, um declínio que muitas das vezes a gente não sabia o que, é que estava acontecendo dentro de campo. Não dava para ser tão claro assim as ideias de ofensivas e defensivas, o que é que não estava funcionando, porque não estava tão bem organizado, porque não estava fluindo a parte individual. Com o Carpini, não. Com o Carpini, a gente tem um padrão de jogo bem definido e muitas das vezes tivemos até desempenhos muito bons na Série A. Eu falo desempenho muito bons, não somente nas vitórias, mas em jogos que a gente não conseguiu pontuar ou não conseguiu vencer, como o Flamengo, como o Cruzeiro, como o Vasco e várias outras partidas. Só que atrelado com esse trabalho que tem realmente um padrão, que oscilou em alguns momentos contra o Fortaleza, Grêmio, Bahia, São Paulo, oscilou, e Carpini tem a sua parcela nisso, mas há um padrão. Só que mesmo tendo essa evolução considerável e notória, do Vitória com o Condé na Série A para o que é o Vitória do Carpini hoje, tem algo que faz essa balança se equilibrar muito mais, que é os erros grandes. Eu concordo com você. Eu acho que existem 4 times hoje que estão jogando menos que o Vitória. Não sei se vai ser assim até a reta final. Não sei se o Vitória vai crescer ainda mais ou vai diminuir. Não sei quem vai reagir, quem vai começar a perder força no meio do caminho. Mas hoje, a gente assistindo a Série A do Campeonato Brasileiro, entendendo que o primeiro tempo contra o Inter não foi tão bom, mas o segundo melhorou. Mesmo entendendo que contra o Inter gerou dificuldade no primeiro tempo e depois se regrediu. Mas hoje tem 4 times piores que o Vitória. Só que eu não sei se tem 4 times que erram menos que o Vitória. O Vitória erra em todas as fases do jogo de forma incisiva para o resultado. Porque, como o Carpelli falou, eu concordo na coletiva, errar um passe, de repente, errar uma tomada de decisão de uma finalização acontece, mas o Vitória erra contra o Corinthians e cede 2 gols. Erra contra o Flamengo e cede o gol da vitória do Flamengo. Erra contra o Internacional e cede a vitória para o Internacional. Erra contra o Bahia e cede o empate. Então são erros que acabam afetando diretamente o resultado, e todas as vezes que erros afetam diretamente o resultado, ele vai fazer com que o desempenho caia na balança. Porque, afinal das contas, se o Vitória cair, ninguém vai se importar se o Vitória jogou bem contra o Palmeiras e deu 2-0. Se o Vitória jogou bem contra o Atlético Goianiense e venceu. Ninguém vai se importar. No final das contas, vai sobrar a frustração e a decepção de um rebaixamento. Porque se seria, nesse momento, o desempenho e os erros graves maior do que o desempenho. Então, a gente tem que saber. Eu acho que o ponto hoje do Vitória é o que vai pesar mais até a reta final? O desempenho ou os erros grandes? Até o momento, na minha concepção, os erros grandes estão um pouquinho à frente. O Vitória vai equilibrar isso? Os jogos como Atlético Goianiense e Juventude vão ser mais frequentes, ou jogos contra o Internacional e São Paulo vão ser mais frequentes? Esse é o dilema que a gente vive até a reta final do Campeonato Brasileiro. Até porque você não tem como dissociar uma coisa da outra, como a gente falou aqui, que é a segunda parte do debate. Eu repito, eu vejo 4 equipes hoje com desempenho abaixo do Vitória, mas também não adianta a gente ter 4 equipes com desempenho abaixo, mas que não cometem tantos erros grandes. E para ser justo aqui, não foi só com Carpini. Desde Léo Condé a gente comete erros grandes com peças diferentes, e esse é o grande debate. Comissão diferente, treinador diferente, peças diferentes. É bom lembrar que a gente saiu de São Januário irritado contra o Vasco, porque Camutanga fez a besteira de botar o braço no cara e ser expulso em um lance que era de empate. E aí a gente praticamente, né, vira o campeonato turno, porque o Cruzeiro foi muito próximo do Vasco, e o zagueiro que chega para substituir Camutanga erra. Então, até que ponto a gente pode se apegar? Repito, para mim o Vitória não vai cair, vai tomar esse aperto até o final, não vai cair. Mas a gente precisa, Paulo, trazer esse debate para que também não fique tão dissociado. Hoje tem um 880 muito grande, eu vejo muita gente falando, Carpini não tem culpa de nada. Eu também vejo gente falando, Carpini é entregador de colete. Ele não é entregador de colete. Se você assiste as análises aqui, você entende perfeitamente quais são as ideias e como ele executa essas ideias, inclusive. Mas isso não significa que ele também não tenha a parcela dele. Para mim, é a menor parcela dessas. Inclusive, a gente que bateu muito aqui durante muito tempo sobre o discurso de Carpini de colocar muito nos atletas da porta para fora, esse discurso vem melhorando. Só que o grande debate aqui é até que ponto
a gente consegue separar, Paulo, desempenho do individual. Até que ponto? Porque assim, faltam 10 jogos, a gente não tem como fazer futurologia. Mas como avaliar? Porque no final das contas, é o que você falou, a gente precisa de resultado. A gente precisa de desempenho e resultado. Ou até não ter desempenho, mas ter resultado. Então, para mim, hoje, o que mais está pesando de fato, infelizmente, são os erros grandes. O jogo contra o Inter foi um jogo completamente pontuável. Eu reassisti também o jogo, o Inter fez a primeira finalização aos 27 no primeiro tempo. É bem verdade, o Vitória depois do gol não conseguiu sair, mas ficou um jogo sem chances. O Inter não tinha chance, o Vitória também não. Realmente se encaminhava para um 0-0 e mais um erro grande. Aí a gente toma o segundo no erro que para mim foi generalizado, teve Neres, mas para mim foi um erro generalizado. E aí a gente consegue fazer o primeiro e o Inter sente que poderia ter empatado e comete erro grande de novo. Então, até que ponto a gente consegue separar desempenho coletivo, vamos falar assim, trabalho de treinador, do aspecto individual dos atletas? Exatamente. E outra pergunta que a gente deve se fazer também: até que ponto o treinador pode ter uma influência de mudar esse quadro ou não? Carpini sempre fala sobre não controlar a tomada de decisão do atleta quando acontece cenários como esse. Só que também é o mesmo Carpini que falou, nunca me esqueço, contra o Atlético Goianiense, ele traz esse primeiro discurso, ele fala: um dos minhas principais metas aqui é recuperar o emocional desse grupo. E ele justifica o erro que aconteceu naquele jogo do PK, né, da expulsão e de outros que o Vitória cometeu na partida, coletivos e individuais, como um emocional fragilizado pelo início ruim de Campeonato Brasileiro. Só que esse início ruim já foi revertido. Vitória chegou a ficar em 15º, Vitória chegou a abrir 2, 3 pontos na zona de rebaixamento, e esse quadro emocional, ou esse quadro de sucessões de erros do Vitória, não foi estancado. Para não ser justo, em alguns momentos até foi como foi os últimos 2 jogos, só que não foi constante. Então, até que ponto isso está no controle do treinador, no controle do clube, ou é responsabilidade totalmente dos jogadores? Porque Condé estava aqui, teve a sua parcela de culpa maior do que Carpini tem hoje, mas não recuperou a parte emocional dos atletas e não conseguiu minimizar os erros grandes. Carpini chega identificando esse problema emocional e esses erros individuais, fala de melhoria do elenco, de qualificar mais o elenco para a gente voltar a competir. Quando a gente conquista pontos, ele valoriza essa busca por reforços e diz que a gente consegue crescer no campeonato pelos reforços, só que o time permanece com erros grandes, ou seja, com o elenco de Condé, o time tinha erros grandes. Com o elenco de Carpini, o trabalho do início, meio ao fim, o time permanece com erros grandes. A gente começa o brasileiro com erros de Wagner, PK e de Camutanga contra o Vasco. Estamos agora vendo o erro de Neres, de Felipe Machado e de Carlos Eduardo chegar agora. Então, olha como é um buraco muito mais embaixo do que somente a fase a qual a Vitória se encontra. Porque naquele início, realmente, não pontuar, não vencer em 5 jogos, traz ali um peso muito grande. Só que o Vitória teve essa recuperação, não a ponto de desgarrar e ficar mais tranquilo, mas a Vitória já conseguiu sobreviver, não à toa que tomou um 3-1 fora de casa para o Internacional e está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, só que não consegue dar a volta por cima e não consegue afastar esse fantasma que é do Vitória hoje na Série A, que se chama erros grandes em jogos extremamente importantes. E só um detalhe, a gente aqui não está queimando o elenco, não está queimando o Carpini, até porque a gente sempre fala aqui que são esses caras que vão livrar o Vitória do rebaixamento e a gente tem que confiar e tem que confiar em Carpini. Eu tenho que ser justo, a gente tem nossas críticas a Carpini, mas o trabalho dele é um dos principais responsáveis pela Vitória estar respirando. Com todos os problemas, isso é verdade, porque como a gente falou, o time dele é organizado, sabe o que fazer em campo e ganhou muitos jogos dentro desse padrão. A gente tem que ser justo aqui. Porém, o nosso vídeo aqui é para levantar o debate com o torcedor de que faltam 10 jogos. E nesses 10 jogos, o que vai prevalecer? A gente vai conseguir estancar os erros grandes ou o desempenho vai estancar os erros grandes? Porque a gente pode ter um desempenho bom no Barradão para fazer 2 e cometer um erro grande, mas ganhar de 2-1. O grande ponto aqui é o desempenho, a bola jogada, a organização, as triangulações pelos lados, a dinâmica de tirar o passe do volante por dentro, de atrair para o corredor do lateral para pressionar e roubar a bola, que funcionou contra o Inter, inclusive, Paulo já fez análise, mas que funcionou por muito tempo contra o Internacional. O Internacional passou a baixar a Alan Patrick, começou a gerar dúvida. Em uma dessas que ele baixou um pouco mais, ele acabou achando a bola para o cara sofrer o pênalti. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, esse desempenho de organização que a gente não tinha, também, eu amo Condé, mas que a gente não tinha com o Condé. A gente não tinha movimento coordenado. Aquele gol que a gente fez contra o Criciúma, desculpa, não tinha contra o Condé. Não tinha, isso é um fato. Mas
até que ponto o nosso desempenho positivo vai ser suficiente para estancar os erros grandes. Porque aí, Paulo, eu vou dar minha opinião. Faltando 10 jogos, eu não acho que os erros grandes vão acabar. A minha esperança para o Vitória não cair, que eu acredito que o Vitória não vai cair, não é estancar os erros grandes, porque a gente vai pegar RB, Fluminense, Corinthians e Grêmio. E Criciúma. São 5 jogos. Eu tenho certeza que vai ter erro grande aqui, em algum desses. Mas também acredito que pelo desempenho a gente consegue estancar. A gente comete um erro grande, mas empata fora. A gente comete um erro grande, mas consegue ganhar de 2-1, 3-2 no Barradão. Então, o que me conforta, vamos dizer assim, é a parte do desempenho. E se eu tirar o CAP, são rigorosamente 4 para mim. Juventude, RB, Goianiense e Cuiabá. Então vai ser apertado até o final. Mas eu queria saber a sua opinião, na verdade, agora esquece a parte de análise, é a respeito disso, né? O que é que a gente pode esperar para pesar mais, vamos dizer assim? Bom, acho que um dos primeiros pontos que a gente deve enfatizar nessa reta final é que agora, nessa reta final, o Vitória vai ter muitos confrontos diretos. E os grandes contra o confronto direto pode sacramentar não só uma volta à zona de rebaixamento, como talvez uma salvação ao concorrente direto. Talvez o Vitória falhar contra o Fluminense pode fazer o Vitória se afundar de uma vez por todas e fazer talvez o Fluminense sair da briga. Então, esse contexto vai pesar muito. Eu acredito que, com base no desempenho coletivo, as semanas de trabalho, temos condições de vencer 5 de 10. 50% é uma tarefa difícil, não é fácil, mas pela quantidade de jogos que a gente tem contra concorrente direto, a força do Barradão, se Deus quiser, vai fazer efeito também. Os jogadores vão manter a concentração que teve nos últimos 2 jogos, não contra o Internacional. Eu acredito que temos chance de estancar com o desempenho, porque já aconteceu. Contra Atlético Mineiro, Internacional, Cuiabá, Juventude, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Agora, no recorte recente contra o Atlético Goianiense, novamente contra a Juventude, conseguimos fazer isso muito bem. E agora o Vitória vai ter que tirar forças, não pode se abalar, é um momento onde o desempenho, isso que o Carpini fala, eu concordo, tem que se apegar no que dá certo, porque o Vitória vinha ali de uma sequência boa agora e falha, vem um erro grande. Se a gente pegar os últimos jogos, quando o Vitória fez ali uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória contra o Cuiabá, Vitória errou na próxima rodada e ficou 4 jogos sem vencer. Perdeu 3 e empatou 1. Então, não pode dar margem a esse jogo impactar mais do que o jogo contra o Atlético Goianiense e Juventude deve impactar para essa reta final. Eu sou contra a ideologia de, tem que se esquecer, né? Tem que focar no que aconteceu contra o Inter, mas tem que esquecer realmente o impacto desse jogo e realmente abraçar o desempenho, a solidez, o que foi feito de bom nesses últimos 2 jogos. Eu acredito que tem condições sim. Entendo o torcedor que fica com o pé atrás, entendo aqueles que têm menos fé e esperança do que o outro, eu acho que é completamente plausível pela Série A inteira de inconsistência que o Vitória vinha apresentando, mas chegou o momento dessa balança e desequilibrar para o lado do desempenho e a gente conseguir ser mais forte para conseguir conquistar mais pontos nessa reta final. E você que está assistindo, claro, eu quero saber a sua opinião, porque aqui a gente trouxe, claro, alguns fatos que a gente traz na análise, mas a gente está trazendo a nossa opinião também. E um outro fato é que você pode comprar na Golcase, ó, usando o cupom GOLVITORIA, você escaneia o QR Code que está aqui, ó, exatamente, Paulo está apontando, você vai na loja do Vitória e compra seu produto da Golcase. Tá isso, galera, eu queria mais uma vez lembrar para você que você pode anunciar no Canto Rubro Negro, tá? Você quer ter sua marca aqui exposta, anuncie no Canto Rubro Negro, entre em contato, cantorubronegro@gmail.com, no oferecimento da Uniplay, você que quer assistir inclusive aos jogos do Vitória, suas séries, seus filmes, tem um streaming de muita qualidade, entre em contato, o link tá na descrição, vou deixar também no comentário fixado, agradecendo também a Bitfly, não sonhe, viaje, 719-8483-8430. É isso, Paulo, eu acho que o grande debate é esse, é a gente entender até que ponto esse nosso desempenho pode estancar. E assim, eu vou até fazer uma provocação. Se o primeiro tempo vira 0-0, eu não acharia nenhum absurdo o Vitória no mínimo ter pontuado contra o Internacional. Eu não vou falar vencido, porque era uma equipe realmente muito forte, mas que poderíamos ter um contexto de jogo diferente, sem dúvida, porque voltaria 0-0, você não precisaria se expor, seria outro contexto, você teria uma dinâmica de jogo diferente, talvez, e você não precisaria de repente tomar até os gols que tomou, porque você estava um pouco mais exposto. Então, é mais um erro grande que acaba comprometendo. Mas eu ainda sigo acreditando que o Vitória não vai cair, principalmente por conta do desempenho. Agora, o grande ponto do desempenho é tem que manter para mais. A gente está se apegando ao fato de que hoje, 30 de setembro, o Vitória tem um desempenho acima de 3, 4, 5 equipes. Talvez até mais, mas acho que 3 com certeza, 4 quase certeza tem debate, 5 talvez a gente debate. Mas
O que a gente está falando aqui, 30 de setembro, tem que se manter até 8 de dezembro. O nível de desempenho, de organização e etc. que a gente já falou aqui tem que se manter para mais. Porque existe o ponto também, Paulo, que a gente está falando aqui de desempenho, mas se Deus me livre e guarde, Vitória Fluminense, Vitória cometeu um erro grande e tomar 1-0, o desempenho vai ter que aumentar para estancar essa sangria. Então é bom a gente deixar isso alerta também, né? Exatamente. Agora tudo tem que evoluir. A Vitória precisa de uma vez por todas fazer com que os seus pontos fortes, porque nesse momento de uma derrota é normal o torcedor querer propagar um discurso de que tá tudo errado, nada presta, nenhum jogador é bom, nenhuma ideia de jogo foi boa e nenhum desempenho funcionou. Mas não, o Vitória tem alguns padrões de jogos muito bem definidos, tem jogadores que podem desequilibrar, como o Mateuzinho fez nos últimos 2 jogos, como o Mosquito ajudou no penúltimo jogo também. A ideia de jogo de Carpini já nos trouxe pontos, como foi contra o Criciúma e alguns outros jogos, então não é porque perdeu que está tudo uma tragédia, mas o cenário é extremamente preocupante. E agora, de uma vez por todas, as valências que o time possui tem que superabundar o que o time não tem. Se o time, de repente, não tem aí, talvez, uma confiança para fazer 10 jogos de uma estabilidade defensiva e emocional, tem que ter pelo menos 8 ou 9 jogos de um desempenho proveitoso para conquistar pontos. Porque, como o Léo falou, possa ser que cometa erro grande, eu acho que vai acontecer. Em 28 jogos isso não mudou, talvez não vai ser essas 10 últimas que vai mudar. Mas agora, o que a gente tem de bom tem que superar o que a gente tem de ruim. Se a gente tem uma ideia de jogo defensiva, de dinâmica de fechar o passe por dentro, levar o adversário para fora, bloquear o corredor, obrigar a fazer o chutão, recuperar a posse de bola, volantes combatentes, tem que funcionar para a gente anular agora a maioria dos adversários. Para que se a gente erre alguma vez, em algum momento, a gente tenha nosso débito dos momentos bons que nos conquistaram pontos. Se a gente tem ali uma dinâmica de atacar o corredor lateral, fazer cruzamentos, agora acionar o entre linhas com os pontas e Mateuzinho por dentro, desequilibrar com os laterais abertos, povoar a área para gerar cruzamentos e entrada dela, bom, isso tem que pesar mais do que a quantidade de gols perdidos. Então é o momento dessa balança desequilibrar. E o que a gente tem de valência ser bem superior ao que a gente tem de pontos negativos, que aí sim a gente vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu concordo muito com o Carpini nessa coletiva quando ele falou que não é hora de procurar culpado. Claro, óbvio, o torcedor, obviamente, a gente vai falar aqui de erros, vai trazer análise do jogo, de erros individuais, é óbvio. Mas o que eu entendo do que Carpini fala sobre não procurar culpados, não no momento do jogo, não no dia seguinte, é claro que a gente, a imprensa, nós somos torcedores, sócios, é claro que a gente vai falar, pô, fulano errou, você não errou, normal. Mas o que eu entendo que ele quer dizer é não postergar isso. Pronto, galera. Carlos Eduardo cometeu um pênalti. Errou. Foi criticado domingo, vai ser criticado na análise e passou. Porque acertando ou errando, é Carlos Eduardo que vai vestir a camisa do Vitória, no mínimo, entrando no segundo tempo. Então não adianta também colocar para baixo totalmente, porque neste momento que não tem mais contratação, o grupo é esse. Eu concordo muito com o Carpini. É isso aí que a gente tem. São esses caras que estão vestindo a camisa do Vitória e, para não ser injusto, nunca faltou vontade. Então, eu concordo com ele. O que a gente precisa fazer é, claro, fazer a nossa parte, criticar, etc., questionar. Eu, por exemplo, já não começaria com ele titular contra o Galo, já colocaria Everaldo, acho que até para preservar o cara não vem bem nos últimos jogos, salvo exceção o pênalti contra o Juventude, ele realmente acabou perdendo algumas oportunidades em outros jogos que poderiam ter tido outros contextos. De fato, eu não começaria com ele. Mas o que eu peço para você é, não postergue. Hoje é segunda, terça-feira já passou, vira a chave, quinta-feira e quarta e sexta e vamos lá porque tem um jogo dificílimo sábado, né, Paulo? Acho que é basicamente isso. Todo mundo tá vendo quem tá errando, quem tá acertando, mas tudo bem a crítica, é normal. Eu entendo que não tem como a gente não falar, mas não posterga isso não, porque já tem Corinthians, já tem Fluminense, já tem RB, já tem muita gente querendo que o próprio torcedor puxe para baixo. Não tô falando de não criticar, é claro que você tem que criticar. Tô falando de não puxar para baixo. Criticar é normal. Eu critico, o Paulo critica, você critica. Tem que criticar os erros. Beleza. Mas chegou terça, quarta, acabou. Vira a chave, vamos pegar o Galo e se Deus quiser vamos ganhar, Paulo. É por aí, né? Exatamente, é por aí. Agora não tem muito o que se fazer. Como o Léo falou muito bem, eu reitero, é o grupo que a gente tem, é os jogadores que vão vestir a camisa do Vitória até a reta final. O nosso sonho de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro está entregue no desempenho também desses jogadores. Então, se a gente ficar remando contra, jogando contra, já tem aí 7 ou 8 concorrentes que estão fazendo a mesma coisa.
Gente torcendo contra, meu irmão. Já tem 15 a 20 times, 19 times da Série A que não querem que o Vitória fique na Série A por algum motivo. Por mais que esteja na parte de cima da tabela, se é que vocês me entendem, ou na parte de baixo brigando com a gente. Então, é momento da gente unir forças. É claro que tem que ter críticas, tem que trazer a opinião realmente de jogadores que estão devendo, mas chegou pré-jogo, dia de jogo, esqueça tudo. Independente dos 11 do próximo jogo, e até já ampliando isso para o jogo do Barradão, né, na próxima semana, obviamente, depois da data FIFA, que a gente vai pegar o RB Bragantino, independente de quem seja o titular, mas que você queira que X seja o titular no lugar de Y, mas que você acha que Z não deveria ser o titular porque o A tá merecendo mais, vamos apoiar até o final, vamos acreditar até o fim, porque só nos resta isso. Só nos resta acreditar, só nos resta confiar, só nos resta estar aqui para apoiar o Vitória, porque foi assim que a gente saiu da C e chegou até a elite do futebol brasileiro. Pois é, se você curtiu o vídeo, aperta pra hypar, tá? É muito importante você fazer isso, agradecendo aqui mais uma vez a todos os parceiros e deixa aí nos comentários. Quero saber primeiro nos comentários a sua opinião, quero saber o que realmente você acha com essa questão de desempenho versus individual. Se você assiste as análises, porque aí a gente consegue debater também com relação ao campo, com a galera que assiste mais. E se você viu até aqui, meu placar é diferente, pessoal. Meu placar é Vitória 3, Galo 2. É uma maluquice, sabe? É loucura na Arena MRV. Primeira partida da história do Vitória na Arena MRV. Que dê tudo certo, né? Mas é isso. Valeu, Paulo. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Um abraço, tá? Fui.